viagem em 2019 para fazer um trabalho voluntário lá na fronteira com a Venezuela e acabei conhecendo a realidade, né, dos migrantes. Tem um nome, assim, mas é projeto de integração social, assim, valorização das comunidades tradicionais. Então, assim, é uma coisa muito importante. Voltar devagar, mas voltar, porque tá na hora. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo aqui no canal Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Júlia Lúcia Helena Laurila. Obrigado, Júlia, por aceitar o convite e se apresenta brevemente para a gente. Olá, gente, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Agradecer os que estão assistindo, né? Meu nome é Júlia. Esses nomes vêm das minhas outras avós, né? Lúcia e Helena. Digamos que somos uma família de matriarcas, né? Então, as mulheres têm muita força, né? Então, sempre o nome da avó, né? Essa coisa de manter em homenagem é muito forte, né? E eu me orgulho muito disso. Aí eu sempre falo também, Júlia, Lúcia e Helena. Mas, então, eu sou antropóloga, eu me formei na UNB final de 2020 e fui trabalhar com o meu tema de pesquisa, que atualmente é migração e antropologia da infância, né? Eu me interesso por essas questões porque eu fiz uma viagem em 2019 para fazer um trabalho voluntário lá na fronteira com a Venezuela e acabei conhecendo a realidade, né, dos migrantes, que a gente sabe que devido à crise teve um fluxo migratório muito grande, né, do Brasil, que ali na fronteira com Roraima eles passam, né, alguns de formas irregulares pelas trouxas, né, sempre uma situação muito precária, né, então eram sempre bem-vindas, assim, pessoas que estavam lá dispostas a ajudar. E aí eu fui ser professora de português para uma turma de venezuelanos e eu vi assim essa realidade de pessoas com altíssima capacidade, nível e formação superior, médicos, advogados, assim, todos numa situação de super vulnerabilidade, porque o país deles simplesmente, né, a crise assim, explodiu e essas famílias fugiram, né, da fome, da falta, né, de medicamentos, de coisas básicas, né? Então é uma crise humanitária, né? Pelas definições da ONU. E aí eu voltei porque eu ainda tinha que terminar a faculdade, aí já fui pegando matéria sobre isso, me interessando sobre isso e vendo uma articulação para fazer uma orientação. Eu também conheci um projeto quando eu fui para lá em Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira, que justamente acolhia crianças e dava aula de música para essas crianças, né? Então tinha essa coisa da arte envolvida, né? E eu fiquei muito amiga da fundadora, idealizadora, que era a Miriam Bloss, né? Fiquei muito amiga dela e a gente ficou em contato. Eu falei, quero fazer minha pesquisa com vocês, né? E eu acho que eu já estou falando assim eternamente, né? Era só para falar quem eu era. Mas enfim, eu trabalho com essas questões. Não sei se eu continuo ou se mais para frente você vai fazer as perguntas. Vamos voltar um pouquinho lá da sua graduação. Você fez a graduação, né, em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. E como é que você decidiu por esse curso? E quais foram aí os desafios nesse período da graduação? Muitos. Então, minha mãe é antropóloga, então eu desde pequena tive contato com antropologia, né? E quando eu entrei na UNB, eu inicialmente queria fazer relações internacionais. Mas aí eu passei em ciências sociais, minha mãe ficou toda feliz, vai fazer antropologia, tal, tal, tal. E aí eu falei, bom, vamos ver. Aí eu fui pegando umas matérias da relações internacionais, não gostei muito, e acabei
gostando do meu curso, seguindo o fluxo, e acabou que o tempo passou muito rápido. Mas eu, assim, encontrei na antropologia um lugar também para eu me expressar, para eu poder pesquisar questões que eu me interesso, né, que eu gosto. Eu sempre fui muito ligada em questões, né, da defesa dos direitos humanos, então sempre fui mais de humanas, né, e me encontrei, né, foi difícil a graduação, mas eu sempre tive muito apoio, né, da minha família e muitas oportunidades, me considero privilegiada de poder me dedicar ao estudo, né, e agora eu também tô fazendo outros bicos, né, porque formou, né, já, mas eu acho que a antropologia me deu uma formação, assim, intelectual muito grande, né, de abrir a mente. Eu acho que foi um curso muito importante, eu me identifico, e inclusive agora pretendo seguir no momento na academia, na antropologia também. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é o curso de Ciências Sociais, né? Para quem está Ah, interessado em fazer sim, esse sim. curso, tipo, como é que é um pouquinho do curso? E foi natural, né, para você escolher a habilitação de antropologia ou não? Tá. Então, é um curso onde exige muita leitura, né? O curso inteiro, a carga de leitura é muito grande, mas assim, também te, te faz ter esse pensamento crítico, né? Você começa a enxergar as coisas de outra forma, né? Isso é um choque, né? Às vezes você se depara realmente com a realidade, né? Para mim, a antropologia, ela meio que abre os olhos e depois disso você nunca mais consegue fechá-los, assim, né? É um modo de vida quase, né? Você observar, você tá sempre nessa interação de afinidade com a diversidade, né? Interesse pela sociedade, pelas questões. E, e assim, tem muita matéria de política, tem muita matéria de sociologia também. A gente no início pega algumas matérias de economia. É um curso também completo no sentido que abrange muita coisa, assim, né? Abrange, eu, assim, parece que eu vi um pouco também dos outros cursos, né? Tipo, mais para frente você acaba se direcionando, aí você tem, mas eu também na UNB, né? Outras faculdades, eu também imagino, você também pode montar sua grade, né? Tem projetos também que incluem, eu fiz um projeto, tipo um projeto de extensão no design, como antropóloga mesmo, né? Então, muito a favor dessa interdisciplinaridade, né? Um curso muito interdisciplinar, muito completo, assim. Eu me identifiquei, mas é isso, é para quem gosta de estudar, é para quem gosta de ler, é para quem gosta de pensar e criticar, porque é isso, um debate eterno. Assim, as pessoas falam, nossa, mas não é fechado, né? Não é nada, a gente não é muito quantitativo, né? Sociologia, eu tive que fazer estatística também, tive que fazer essas matérias, né? Mas a antropologia, depois porque as ciências sociais você entra, depois ou você vai para sociologia ou para antropologia. Eu tive que pegar umas obrigatórias em comum, mas depois fui para antropologia, onde a nossa pesquisa é muito mais qualitativa, né? A gente preza muito. Às vezes você pode fazer uma pesquisa com uma pessoa, entrevistar uma pessoa, uma tese, pode ser história, um estudo de caso de alguém, assim, não. Ah, porque tantas pessoas isso, sabe? Estatística, dados, né? É uma outra forma de fazer ciência, né? Muita gente às vezes fica, mas é ciência, não é ciência? É ciência, porque tem um pensamento científico por trás, né? A gente tem referências teóricas para sustentar nossas hipóteses, para fazer questionamentos, né? Então, é ciência, né? É uma ciência humana, mas eu sou uma cientista social, né? Posso então, assim, é importante também a gente se colocar no nosso lugar e reconhecer também, né, a importância de cada vez mais a gente ingressar nesses lugares, porque
né, os antropólogos, querendo ou não, eles têm muito movimento político, né, estão sempre aí nessas questões. Eu acho muito difícil, assim, às vezes, dividir a militância, né, a militância está presente, então a gente está lá nos lugares de poder para tentar reivindicar nossos direitos, então é isso, antropólogo, sociólogo, é o tempo todo, assim, né, buscando também uma justiça, né? Eu acho, eu gosto disso, eu gosto de ver o meu trabalho na prática, né? O que eu fiz na prática com isso? Ah, fica só na teoria? Não, antropologia também é prática, antropologia também é campo, também é pesquisa, também é tudo isso. Então, assim, é um mundo, mas é um mundo muito interessante, muito interessante. Em 2017, né, você já comentou um pouco dos projetos, mas em 2017 você atuou como assistente de projeto em um projeto do Junto a Povos Indígenas no Instituto Sociedade, População e Natureza. Queria que você contasse um pouco de como foi essa sua experiência com esse projeto. Tá. Então, esse foi um projeto onde, assim, eu já conheci algumas pessoas que trabalhavam na ONG, né? Alguns eram amigos, assim. E aí eu fui lá, levei meu currículo, tava tendo um processo, assim, eles queriam estagiários, voluntários, né, para adquirir experiência e tal no currículo, mas com o perfil já mais para essa área de humanas, né? Tinham muitos antropólogos nessa ONG, né? Então, estagiando comigo também tinham algumas alunas das Relações Internacionais, acho que da Ciência Política e mais eu e mais uma outra menina antropóloga, né? No início era uma coisa meio, assim, mais administrativa, né? Acho que no início os estagiários, eles às vezes sofrem um pouco com isso, né? Que a gente tá lá estagiando, mas a gente é meio que um braço direito que, né, para essas coisas mais mecânicas às vezes, né? Mas com o tempo eu fui vendo que aquilo também estava me preparando, porque, por exemplo, eu tinha que pegar, tinha um monte de pasta, eu lembro que chegava lá, tinha um monte de pasta, estava tudo desorganizado, as pastas de, tipo, projeto de, tipo, 10 anos atrás, cheio de pó, as coisas, eu olhando assim, meu Deus, aí, ó, vai ter que pegar, vai ter que abrir, vai ter que colocar na ordem e tal, porque a gente quer, tal. Aí era essa coisa meio. Mas, assim, eu tinha que abrir, eu tinha que ler, tinha que ver o que era, tinha que colocar numa ordem específica, né? Porque tinha os projetos deles eram longos, né? Então tinha reunião, tinha ata, tinha vários, eu não lembro agora os termos, assim, mas tinha uma ordem e estava tudo bagunçado. Aí a gente ficou muito tempo nesses arquivos. Mas depois de um tempo ele falou: ó, esses arquivos que vocês organizaram, então agora a gente vai pegar para mexer, para tirar dado, para fazer resumo, para pegar informação, para responder e-mail, para não sei o quê. Então, assim, você via, eu estou organizando um material que agora eu vou também precisar usar para fazer as coisas do dia a dia, né? Então, não é uma coisa inútil, né? É uma organização, né? Que tem um propósito. E aí, com o tempo, a gente começou a entrar mais. Então, assim, de vez em quando a gente participava de alguma reunião, mas como ouvinte, eu pegava meu caderninho, fazia algumas anotações. E aí, depois, digamos, não o chefe, né? Mas o cara que estava mais orientando a gente, né? Falava, ó, agora eu preciso que vocês. Eu lembro que teve um negócio, um documento, assim, eu lembro desse documento que demorou, porque, assim, eu tive que pegar um monte de pasta que ele queria o número de hectares que eles plantaram milho nas terras indígenas tal, e aonde que plantou não sei o que lá, e aí, assim, aí era número, era tabela, era Excel, aí isso também foi outra coisa, né, você tem que aprender a mexer nessas ferramentas, né, o Excel, aí quantos metros quadrados, o aí toda, mas assim, tudo é aprendizado, né? Então, por exemplo, quando eu aplico agora para uma vaga de emprego, eu tenho o domínio do Excel, eu tenho o domínio, né, dessas ferramentas. Então, fui aprendendo na prática, mas sempre com ajuda, fui muito. Mas assim, depois começou a ficar pesado o curso, né? Porque aí voltou. Eu comecei nas férias, aí voltou o curso, aí eu tinha pegado tipo 5 matérias, aí não tinha mais
condição, assim, mas eu pude ver um pouco do trabalho deles, essa coisa de ajudar pequenos agricultores, né? Então, eu lembro que teve também um documentário que eu traduzi para eles, que era das mulheres que faziam com o coco do babaçu, como é que era? Era uma planta, acho que era coco de babaçu, e era tipo assim, fonte de um monte de coisa. Elas assim, reutilizavam tudo, assim. O óleo, extraía o óleo, aí usava a casca e fazia. Então, assim, toda uma prática que é transmandada de geração em geração em geração e gera uma fonte de renda, entendeu? Então, assim, aí era sobre a técnica, né? Era como que elas, né, faziam e tal. Aí tinha esse documentário, eles já tinham traduzido para o inglês, para o espanhol, e eu falo francês também. Aí eu traduzi para o francês. Mas assim, não foi mais que isso. Júlia, você fala francês? Então traduz o documentário aqui pra gente. Mas assim, tudo voluntário. Assim. Depois eu até fui atrás, aí a pessoa falou, Júlia, você podia ter cobrado, tipo, nem que fosse um valor simbólico, mas assim, eu fui mais porque tá lá o meu nome, né? Eu posso até depois compartilhar o link, quem tiver interesse. Tá lá o nome, aí você vai no YouTube e tem lá as legendas. Aí você bota a legenda em francês. Fui eu que fiz a legenda em francês. Então, assim, é uma coisa que no final você fala: olha, fiz uma coisa importante, né? Agora. E os antropólogos com a França também tem um diálogo enorme, né? A França é meio que o berço da antropologia. Então, eu espero que alguém tenha usado a legenda em francês. E é isso. Em 2019, você também participou de um outro projeto junto à Caritas Diocema de Roraima, que você atuou como voluntária, né, na função de assistente de registro de imigrantes venezuelanos, além de também ter ministrado aulas de português, que foi até que você citou no início para gente, para alguns desses imigrantes. E como que foi, tipo, esse período aí, desse período voluntário para você? Olha, foi assim, foi uma experiência muito boa, né? Muito enriquecedora, mas também foi uma experiência muito dura, né? Muito impactante, porque às vezes a gente sabe que as coisas estão acontecendo, né? Sabe que tem uma crise, sabe que tem fome, mas a gente não está lidando diretamente, então a gente consegue abstrair, né? Então eu lembro que a gente estava lá todo dia, e aí tinha filas de centenas de pessoas para atender, e a gente não conseguia, tipo, às vezes atender todo mundo, e aí a gente tinha que mandar o pessoal embora para casa, e as pessoas iam e faziam, tipo, quilômetros para conseguir o documento, para tirar o comprovante de residência provisória, né, e tal. Então, assim, o processo de legalização, assim, digamos, também, de você estar num território que não é seu e você ter os mesmos direitos, os mesmos acessos, é complicado, é difícil, assim, tem muita, eu vejo, muita burocracia, né? Eu lembro que, por exemplo, a Caritas não cuidava de coisa de registro. Com a migração, várias, assim, tinha, sei lá, um lugar onde era cursinho que virou o lugar onde as pessoas podiam fazer, sei lá, essa coisa de registro, porque faltava, né? Roraima foi sucateado um pouco, né? Foi muita gente, foi o primeiro lugar, assim, que. Então, e aí é engraçado, né? O interessante, porque eu morei em Roraima quando eu era pequena, porque minha mãe é antropóloga e ela fazia campo e a gente morava em Roraima. Minhas irmãs nasceram em Roraima, a gente morou muito tempo em Boa Vista, então, assim, eu vi Boa Vista crescer, né? Quando eu morava lá não tinha nada Boa Vista. Hoje em dia já tem tudo, já tem shopping, já cresceu muito, eu fico impressionada toda vez que eu vou, cresce mais. Mas, assim, eu vi Boa Vista como sendo uma cidade muito segura, muito tranquila, muito. E aí, quando chega a migração, você vê o aumento da violência, não só por parte dos migrantes, mas de violência de xenofobia também. Tinha gente tacando fogo em mulheres, em crianças, assim. Então, assim, uma violência muito além de uma cidadezinha, assim, que sempre foi muito tranquila. Então, aumentou, né? Tinha muita gente, então você via as ruas lotadas. Eu lembro que tinha uma época que às vezes você não tinha certos bairros onde você não conseguia andar,
porque era muita gente, tipo, no chão mesmo, assim, deitada, dormia. Então, assim, eu nunca tinha visto essa Boa Vista, né? Então, quando eu cheguei lá, eu falei, que cidade é essa? Que país é esse, né? Que tá acontecendo? Então, foi impactante, mas eu fiquei, assim, com muito interesse também em lidar com essas categorias. Como é que, assim, Boa Vista, onde, por exemplo, Bolsonaro ganhou disparado, né? E agora com essa situação dos imigrantes e a população local que não aceita. Agora a gente está... Vou até fazer um parêntese, porque uma coisa que tá esses dias me deixando muito angustiada, né? E faz pensar, às vezes, né, que a antropologia também é responsabilidade, mas às vezes é um pouco perigo, né? Porque você defender as minorias não é fácil, assim, principalmente os indigenistas, né? A gente está com um caso agora, né? Passou até no Jornal Nacional do Bruno, né? O indigenista antropólogo que estava junto com o jornalista, né? O inglês, que sumiram, e o Bruno, ele é esposo da minha quase orientadora, assim. Então, assim, é um universo pequeno, então a gente também se conhece, né? Mas, assim, os dias passando, ele recebendo ameaça, meu pai já foi ameaçado também, porque defende, né? Meu pai, ele denunciou um caso de violência, de invasão nas aldeias, né? Indígena, e foi perseguido, um amigo dele foi morto, né? Então, assim, a gente também saiu de Roraima porque não é um clima muito fácil para quem defende indígenas, assim, realmente. E aí, né, a gente fica meio assim, né? Eu recebi ameaças também quando eu morei em Pacaraima, lá, não é fácil, assim. Esse pessoal das agências que defende os direitos humanos. Porque, né, os brasileiros são mais importantes. Porque índio não... Sabe, assim, então é muita xenofobia. Roraima, então foi difícil, assim, para mim, mas eu aprendi, eu vi que eu gosto de dar aula, que eu gosto de... tenho essa facilidade com as línguas também, né? Então, o pessoal gostava muito. Eu sempre colocava uma música, trazia algum elemento para a gente fazer uma dinâmica que eles participassem mais. A gente fez várias entrevistas de emprego. Vamos simular que a gente está participando de uma entrevista de emprego. Como é que você vai se apresentar? Como é que... Porque tudo isso tem que ser algo que é importante para eles, né? O pessoal que está ingressando um novo país sem saber o idioma já está muito mais assim atrás, né? Então a língua é importante. Então, no final do curso, a gente dava um certificado, aí eles agradeciam e ficavam super felizes, orgulhosos, que tinham feito um curso intensivão de um mês, assim, sabe? Então, assim, sabe, o que é um mês para mim, sabe? Eu ia ficar aqui em casa de férias e eu pude ter essa oportunidade de ensinar uma coisa que eu sei, assim, e que não custa nada, sabe? E a magnitude disso, né? Poxa, eu tô mudando a vida de uma pessoa, talvez, sabe? Tô ajudando aqui alguém, isso vale a pena, né? Isso é arriscado, mas vale a pena, eu acho. E você também já trabalhou como coordenadora de projeto da Associação Internacional Canarinhos da Amazônia, Embaixadores da Paz. E nesse cargo você pôde estar em contato com crianças refugiadas, migrantes venezuelanas, indígenas venezuelanas e brasileiras. E eu queria que você falasse um pouco aí do impacto e da importância desse projeto justamente para as crianças, né? Que é um público, assim, bem mais diferente, né, dos adultos, são outras perspectivas. E quais eram as ações que vocês realizavam com essas crianças? Sim. Esse talvez digamos, a história, o projeto, a coisa que eu fiz que eu mais, assim, tenho orgulho mesmo, porque essa, sem dúvida, foi a experiência mais transformadora para mim, porque eu assumi um cargo alto, né, numa ONG onde eu mal conhecia muito, assim, a dinâmica, as coisas, por indicação e convite da Miriam, né, que foi quando eu fiz esse trabalho voluntário de dar aula, eu conheci o projeto, mas
tive que voltar para Brasília para terminar os créditos. E aí, quando eu me formei, falou, Júlia, abriu essa vaga de coordenação, você quer vir trabalhar comigo, com as crianças e tal. E aí eu fui, mas aí, né, muito infelizmente, muito tristemente, por conta da Covid, né, essa minha amiga faleceu. E aí, enfim, foi uma situação onde eu fiquei um pouco, quase desisti, né, porque, enfim, falei, bom, vou chegar em Pacaraima, eu, né, sozinha, vou fazer o quê para defender essas crianças, né, enfim. Então, foi difícil, assim, mas eu tinha feito uma promessa para ela. Eu lembro que ela ficou doente. Foi muito triste, porque foi isso, sabe? Foi muito perto, sabe? Eu ia chegar em 4 dias, eu ia chegar lá e a gente ia poder conversar. Mas não deu tempo, foi muito triste, não deu tempo. E aí a Miriam faleceu de Covid, e aí eu fui para lá, eu consegui tomar a primeira dose, né? Aí fiz a quarentena e fui para Pacaraima para trabalhar no projeto. A equipe estava totalmente desmoralizada, porque a Miriam era, digamos, quem fazia tudo naquela ONG, e realmente eu fiquei assim, Miriam do céu, sabe? E foi uma coisa que eu fiquei assim, gente, parece que ela sabia, tipo assim, ela queria que eu fosse para meio que ter alguém para, tipo, falar como explicar, ensinar, mostrar, porque, sabe, foi muito, muito forte, assim, eu fiquei, gente, e então, assim, a gente. E aí eu brinco assim, eu fico pensando, né? Eu não brinco, eu penso seriamente que isso é verdade, que quem me ensinou, assim, a saber quem era de fato a Miriam também, como era o trabalho da Miriam, o que importava para a Miriam foram as crianças, né? Então, eu vi que parece que às vezes eu aprendi mais do que, sei lá, né? Então, assim, eu lembro que tá, vamos fazer as apresentações. Então, a gente faz assim, aí as crianças, não, a gente não faz assim, a gente tem que fazer assado. Então, eu falava, nossa, e elas, assim, todo esse cuidado, assim, sabe? Eu acho lindo, né? Porque lá elas recebiam aula de música, porque a Miriam, ela era música, ela era pianista, ela era artista, também acho que ela fez pedagogia, se eu não me engano. E aí, mas ela era pianista, ela era totalmente, trabalhava com coral, né? Canto coral, era uma pessoa muito espiritualizada, né? E eu vi isso nas crianças, eu ficava, gente, tudo aqui. E eles falavam que eram todos filhos da Miriam, assim, sabe? Porque ela era, assim, eu nunca conheci uma mulher igual, porque não importava a situação, o caos, tipo, ela já se encontrou em situações tão, já viu coisas tão absurdas, né? E ela sempre conseguia, não sei, tinha algo que trazia ela para paz, enfim, era uma mulher assim incrível e ela transmitia isso, né? Então ela imagina, né, as crianças chegando no Brasil, tipo, sem comer, sem, tipo, histórias pesadíssimas de atravessar, arriscando a vida, né? A criança sem entender nada. Chega no outro país, numa escola, com colegas que não falam o mesmo idioma. Então, assim, se sente muito excluída, né? Se sente não pertencente, se sente inferior, se sente. E a Miriam falava: não, aqui ninguém é inferior, aqui todo mundo é igual. Então, olha a diversidade, né? Eram brasileiros, eram venezuelanos, eram indígenas, eram, assim, lá isso é absurdo, assim, é uma diversidade que a gente fica, como é que está convivendo, né? Como? E a Miriam, para mim, é um dos motivos, né? Era um dos projetos que, inclusive, que a ONU, a Acnur, né, já foi bancado pelo Unicef, e hoje era a Acnur, né, que estava bancando, financiando o projeto. Considero o projeto como
tem um nome, assim, mas é projeto de integração social, assim, valorização das comunidades tradicionais. Então, assim, é uma coisa muito importante, né? E então era isso, assim, eles defendiam a paz, né, acima de tudo, a convivência, o respeito, eram... Então, assim, você via as crianças viam, a Miriam, ela tinha isso, né? Ela era super arrumada, né? E ela sempre usava chapéu. E aí a gente falava que ela era a moça do chapéu. E aí as meninas vinham sempre com o cabelo arrumado. Então, assim, às vezes as meninas não tinham o que, sabe, não tinha nada, mas não deixava de passar uma coisa no cabelo, colocar uma presilha, um detalhe, ir cheirosa, tomar banho, né? Então, assim, eu ficava impressionado. Como é que essas crianças. E a voz, né? Porque tinha umas crianças lá que era Pavarotti, assim, eram boas, assim, que estavam desde pequena, né? Aprendia a voz, atingir os agudos, graves, não sei o quê. Então, assim, como que essa criança consegue, né, numa situação onde você não tem nenhum estímulo para nada, né? A criança ela tá lá só existindo, né? Então você tem essa oportunidade de fazer algo a mais, de se sentir importante, né? Cara, para aquelas crianças, aquele espaço era tudo, assim, e era, você via, as crianças não queriam ir embora. Eu falava, gente, deu a hora, tem que ir embora. Cadê os pais para vir buscar? Ninguém queria ir embora. Assim, era a casa, né? Eu chamava a casa da música, né? Então, para eles também era a casa, e a Miriam era, assim, a mãe. Então, quando acontecia alguma coisa, eles sempre buscavam ela, alguma coisa em casa, problema, né? Tinha muito caso de violência doméstica, muito caso de, enfim. Então, a Miriam, ela conseguia, assim, sinceramente, eu penso em escrever um livro, né, sobre a trajetória da Miriam. Tem muitas entrevistas, né, da Miriam Bloss, principalmente depois que, enfim, ela faleceu, surgiram muitas... Teve um espetáculo agora no Teatro Municipal de Boa Vista, né, um teatro enorme, em homenagem a ela. Talvez o nome do teatro, eles vão dar o nome dela, porque ela é de Boa Vista, sempre foi de lá, assim, né? Então, ela, em Boa Vista, ela é uma referência, todo mundo conhece a Miriam Bloss, todo mundo conhece os Canarinhos da Amazônia, né? Então, é isso, né? Ela partiu, mas ela não partiu, assim. A Miriam continua viva dentro dos Canarinhos, né? Nas vozes dessas crianças, né? E, enfim, vai continuar com a gente. A gente também tinha projeto de alimentação, né? Elas faziam pão, tinha a Casa do Pão também, elas aprendiam a fazer pão, a fazer bolo, às vezes tinha oficina, tipo, gastronômica, quando a gente tinha recurso, né, para fazer... Eu fiz algumas oficinas de artes também, porque eu também sou um pouco artista, eu gosto muito de pintura, enfim. Tenho uma marca, né, tava vendendo, assim, porque agora que eu me formei, eu tava me dedicando um pouco a isso também, porque eu gosto muito, né, e são crianças muito especiais. Eu tenho contato ainda com o pessoal lá. Tá meio crítica a situação, porque agora que a Miriam não tá mais lá e a ONU não tá mais bancando, a sede foi assaltada, já foi assaltada, inclusive, com homens armados, né? Então, tá uma situação muito crítica, né? Mas, enfim, agora eu entrei no mestrado, vou ver se eu consigo também dar uma ajuda, vou ver se eu consigo arrecadar alguns fundos, né? Porque... Mas, assim, para mim foi uma experiência que não... Eu sofri ameaça, foi ameaçada de morte lá, né? Teve umas coisas, enfim, mas valeu a pena e eu queria, na verdade, continuar trabalhando com isso, né? Eu até me candidatei para outras vagas, mas infelizmente não fui chamada, né? Então, vou fazer o mestrado, né? Por enquanto. É isso. E atualmente você está cursando seu mestrado, né, em antropologia na UNB. E como foi aí esse processo de ingressar no mestrado e como tem sido essa nova experiência acadêmica para você? Olha, tá sendo um pouco um momento meio nostálgico, porque eu
fiz a graduação, né? Mas também tive a pandemia, né? E tal. Então, voltar para a UNB, né? Voltar para o presencial, graças a Deus, meus amigos que fizeram o mestrado no online odiaram, né? Então, eu vou ter essa experiência no presencial, se Deus quiser, né? Se os casos diminuírem, então vai ser melhor ainda, né? Porque minhas irmãs pegaram Covid semana passada, graças a Deus aqui em casa foram só elas, mas a gente fez o teste e tal, mas, né? Não é brincadeira, gente. Continue usando. Eu voltei a usar máscara, já tinha dado uma relaxada, mas agora voltei e vou permanecer lá também na UNB, todo mundo de máscara. Mas, assim, o mestrado eu acho que vai ser muito bom, porque é isso, né? Você tem uma turma pequena, você tem uma interação com os professores, uma proximidade com os professores muito maior do que na graduação, onde você tem salas cheias de gente, né? No mestrado entraram 13 pessoas, eu acho, só, nossa turma é super pequena. E você tem muita diversidade de matéria, já dos seus temas, né? Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma matéria com uma professora que também estuda migração, né? Questões migratórias. Então, espero pegar já a bibliografia para o meu trabalho, né? Para minha tese. Muito bom. Ontem eu fui para lá, eu fiquei o dia inteiro. Ontem eu tive aula de 8 até às 6 da tarde. E aí eu fiquei andando assim lá na universidade. E aí eu via, né, os calouros, né? E eu, caramba, olha só esse mundo, né? Esse mundo de gente. Muito bom, muito bom. A universidade é um espaço maravilhoso, assim. Eu Com certeza. tô feliz de ser estudante novamente. Tô empolgada. E nos 2 últimos anos, né, a gente está vivenciando ainda essa situação de pandemia. Primeiro a gente foi para o remoto, agora a gente está voltando para o presencial. Como é que tá para você essa rotina aí de retomada presencial? Como é que tem sido? Assim, eu acho que eu tô muito feliz, assim, né? Eu dou graças a Deus que a gente conseguiu, né, a vacina. Todo mundo aí tem que se vacinar, né? Agora, quanto mais gente a gente se vacinar, mais a gente está protegido. Então, isso também dá mais segurança, né? Então, eu tô lidando bem, mas, assim, tem algumas estranhezas ainda, né? Às vezes, eu sinto que o tempo já voltou, assim, né? Aquela coisa do dia a dia. Ontem eu tive um dia super corrido. Fui, voltei e tal. Eu fiquei, caramba, acho que eu nunca fiquei tanto tempo fora de casa desde a. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Tipo, mas eu acho que a gente vai tirar isso de letra, mas assim, é isso, é o novo normal, né? Não, a gente não tá ainda 100%, né? Muita coisa ainda vai mudar. Eu acho que a pandemia mudou muita coisa mesmo, né? A gente viu que era possível fazer muita coisa também na pandemia, né? Então, essa troca, né? Esse diálogo que a gente está tendo, essa familiarização das lives, né? Isso tudo também aumentou com a pandemia, né? Então, foram muitas perdas, né? Mas eu acho que a gente também tem que tentar tirar o que a gente aprende, né? Como são importantes, né? As relações, né? Como é importante, como que a gente não é ninguém sozinho também, né? Porque eu fiquei deprimida, né? Na quarentena, né? E eu fiquei falando, nossa, realmente, eu sozinha não vou para lugar nenhum, né? Então, a gente precisa do contato, né? Eu sou uma pessoa muito sociável, assim, né? Eu gosto muito de conversar, gosto muito de conhecer pessoas, né? Gosto. Então, assim, a gente tem que estar super feliz, né? Voltar devagar, mas voltar, porque tá na hora. E para você, qual é o papel dessa nossa nova geração de meninas nas ciências? E o que seria uma grande conquista para essa nova geração de meninas nas ciências, na sua opinião?
eu acho que é muito importante, né? A gente vê que a gente vive num mundo, assim, totalmente dominado pelos homens, né? Então, assim, ocupar lugares, né, e espaços na ciência para nós mulheres é fundamental para a gente mudar a realidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, por exemplo, minha irmã do meio, né, entrou agora em biologia, aí tá fazendo biologia, né? E assim, eu vejo que ela tem total consciência de que ela tem que se esforçar, ela vai, eu vou mostrar, eu sou capaz, eu quero estar aqui, eu quero estar nos congressos, eu quero estar defendendo o meu trabalho, eu quero estar pesquisando, né? Então, às vezes ela ficava até assim, porque não sei o que que eu faço, não sei o que, não, mas eu quero ser cientista. Eu quero ser cientista, eu quero fazer ciência, tal, então eu vou para aí não sabia se fazia química também, mas ela falou, não, vou para a área de biologia, ela gosta muito de biologia marítima, né? Então, quem sabe ela já meio que é isso, né? Ela gosta muito de planta também, não sei, igual tem sempre a hortinha dela e tal, mas eu acho isso incrível, né? Como essa nova geração também tá aí super ligada, né? Super conscientizada, né? E como que é importante a gente estar sempre trazendo isso que é importante, gente. Isso, eu estar aqui podendo compartilhar a minha história, para mim é uma vitória. E se eu puder inspirar alguém com isso, já valeu tudo que eu já fiz, né? Tudo que. Então, assim, é, eu acho que a gente tem muito para evoluir, mas eu acho que eu acredito muito também. E a gente já vê que, né, o número de mulheres em universidade, tem uns números aí também que a gente está muito na frente, né? A gente já está conseguindo fazer muitas mudanças, né? Eu vejo as mulheres na política, né? Na TV, a gente tem que estar em todo lugar. A questão é essa, né? Tem gente que tem que estar em todo lugar, né? Então, é orgulho, né? E saber que eu também faço parte desse universo incrível, né? E tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho. E ao longo da sua vida, da sua carreira, quem foram as mulheres que te inspiraram a sempre seguir seus sonhos? Olha, eu sou, assim, não sei, talvez pode até parecer clichê, mas eu sou uma pessoa muito ligada à minha mãe, assim, minha mãe, para mim, é o maior exemplo de independência, de feminismo, né? E essa coisa também de fazer com que eu me enxergue como uma mulher competente, que também não reproduz o machismo no sentido de essa rivalidade feminina, né? Então, assim, eu amo minhas irmãs, adoro que somos irmãs, somos mais mulheres em casa, eu gosto muito, convivo muito com mulheres, assim. Minha avó também, que já acho que foi um exemplo, né? Que também chegou uma hora que falou: não, meu marido não tá dando conta, agora eu vou trabalhar, né? Numa época que as mulheres não eram quase nunca as mulheres que trabalhavam, né? Então foi lá, começou a trabalhar, virou gerente de um hotel e assim, é um exemplo assim de mulher trabalhadora também. Então eu tenho muitos exemplos na minha família, minha avó também paterna assim, um mito para mim, porque ela foi professora, né, de filosofia. Fez direito, mas virou professora de filosofia, né? E eu lembro que eu conversei com muitos alunos da minha avó, né? E eles, assim, não esquecem da minha avó, sabe? Tipo, minha avó faleceu de Covid também ano passado, mas ela, assim, todo mundo fala dela até hoje, assim, né? Que ela era super rígida e ela dava bronca e ela humilhava os alunos. Eu achava isso máximo, porque minha avó sempre foi bem durona, assim, bem, sabe? Ela que mandava mesmo. E aí eu acho isso o máximo, assim, as pessoas falando assim, mas que falam, eu decorei
sei lá, conjugação em latim por causa da sua avó, entendeu? Porque ela era rígida. Então, assim, essas mulheres e eu tenho o nome delas, né? Tanto Helena, que é minha avó materna, e Lucia, né? Porque meu pai é italiano. Então, é Lúcia, né? Mas seria Lucia, né? Que é essa minha avó, professora de filosofia, né? E aí é isso, assim, eu acho importante também a gente ter referências, né, ao nosso redor. Eu me identifico com muitas mulheres também no meio maior, né? Poxa, Fernanda Montenegro para mim é um ídolo sem igual, né? Assim, tem muitas mulheres, mas eu acho que, né, as mulheres do nosso cotidiano, né, do que marcam a nossa vida, a Miriam para mim também é uma mulher que eu nunca vou esquecer, né? Então, para mim, esses são os maiores exemplos de quem eu quero ser, né? Acho que é isso. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Júlia do futuro, como é que você acha que ela vai estar? Ai, meu Deus! Olha, assim, eu me vi num momento recentemente, assim, meio perdida, né? Terminei esse trabalho lá em Pacaraima, voltei para cá, não sabia o que ia fazer, mas eu acho que é importante a gente tomar decisões, né? Acho que a gente, se quiser voltar atrás, a gente pode, né? Mas tentar seguir, né? Algo que nos motiva, né? É muito importante achar algo que motiva a gente. Então, eu, no momento, estou me sentindo motivada. Então, eu, assim, não sei, é do futuro daqui, sei lá, uns 5 anos, me vejo já ingressando mais, né, nessa área mais profissional, mas assim, acho que em todos os momentos da Júlia do futuro eu me vejo, sei lá, feliz e sempre buscando me aprimorar e aprender mais a cada dia. E você pode compartilhar com a gente uma meta ou um sonho que você tem aí? Olha, assim, eu gosto, eu sempre me mudei muito, assim, quando eu era pequena, né? Isso faz meio parte, assim, da. Então, eu tenho um sonho também de um dia poder ter uma outra experiência, né? De repente, em um outro país também, né? Sei lá. Mas eu, por exemplo, eu gosto muito dessa minha coisa artística, né? Então, eu gostaria de poder realizar também alguma coisa profissionalizante nessa área, né? Eu ia fazer, quase que eu comecei a tentar fazer arquitetura e tal, mas eu acho que eu sou mais para essa coisa do design e da arte mesmo, assim. Então, faço muita pintura, né? Faço terrários. Então, uma coisa pequena, mas que faz muita diferença, assim, para mim, sabe? Para mim é uma coisa meio quase que uma terapia. Eu lembro que uma época que eu estava muito mal, com depressão, eu comecei a pintar. E eu, quando era pequena, pintava muito, desenhava muito. Então, assim, eu voltei e aí eu via que isso, assim, me dava uma coisa, é uma coisa gratificante, sabe? Porque você faz e você fala, nossa, que bonita essa peça que eu pintei. E aí uma pessoa eu lembro que teve uma coisa que eu achei a coisa mais linda aqui. Eu estava vendendo os terrários e aí teve uma amiga da minha mãe que falou, Júlia, olha, eu quero comprar um terrário para você, mas é para uma mulher de 98 anos. Aí eu fiquei assim, nossa. Aí ela falou: você vai levar esse terrário lá para essa. Vai fazer aniversário, acho que foi 99, uma coisa assim. Aí fiz um cartãozinho, né? E aí levei assim todo aquele distanciamento gigantesco, né? Mas assim, eu pude ver a expressão dela, assim, né? O 99 é tão assim, sabe? Eu fiquei, gente, olha como, né? Às vezes uma coisa, né? Que, sei lá, dá um brilho nos olhos, né? De alguém, deixa alguém com o coração mais aquecido. Eu fiquei tipo, gente, que coisa linda. Adorei.
quero fazer mais vezes. Então eu tô nessa produção, assim, tava expondo numa loja, quem sabe eu posso conciliar isso, né? Porque eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com criança, gosto muito de trabalhar com arte, né? E então, quem sabe, né? Eu me vejo muito assim no futuro trabalhando com arte, com criança, com essa coisa manual. Eu até estava dando aula de artes aqui para umas crianças que na pandemia não estava tendo aula. Aí os pais, ai, Júlia, você é meio artista, né? Você pode dar aula para os seus filhos? Aí eu falei, beleza. Aí era uma turminha, assim, umas crianças, era tipo 7, 5 anos. Aí você pega, sei lá, aquela tinta guache, dá um pincel na mão e é o mundo, né? Ficava o dia inteiro, ai, quando é que a tia vai vir? Quando é que a tia vai voltar? Né? Então, assim, sexta-feira de manhã era festa. E então acho que são essas pequenas coisas também, que do dia a dia que eu sou apaixonada, né? Então, eu tenho esse sonho de poder continuar ajudando, né, essas crianças do projeto. Mandei agora uma doação de roupa lá. Eu me vejo assim, né, sempre, sei lá, sempre com pessoas ao meu redor, sempre com pessoas que eu amo, e aprendendo junto também, né? Eu aprendo muito com as crianças, né? Eu acho que a gente às vezes não dá a devida importância, porque, assim, tem coisas que eu já ouvi de crianças que eu nunca ouvi de nenhum adulto, sabe? Tipo assim, umas frases De que você fato. olha e você fica. É isso, assim, sabe? Não... Às vezes a gente faz tanto problema, né? Nossa, a criança enxerga as coisas de uma forma simples, né? Às vezes, né? E você fica, nossa, é isso. Então, eu penso assim, eu fico lembrando, né, das crianças, né? Do Edward, da Maria Elisa, Aí eu fico só assim, né? Poxa, eu queria adotar todos. Mas, assim, é isso. Eu me vejo nesses campos, né? E também estou muito aberta para coisas novas. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. Meu campo, ele é variado. Eu acho que eu também ainda tenho possibilidade de mudar de campo. Agora eu já estou tendo afinidade com a professora que estuda o Estado, né? Estuda o parlamento, aqui o Congresso Nacional, faz pesquisa, chama etnografia das instituições, né? E aí também é uma coisa, né? Porque eu acho interessante. Então é isso, para mim é um mundo que se abre e tem muitos projetos que eu não consigo nem contabilizar, assim, muitos, muitos. Mas aí agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar algumas poucas palavras. Você tenta me resumir numa frase ou numa outra palavra o que eu te disse significa para você. Começando por ciências sociais. O que significa, né? É, para você. O que significa ciências sociais? Bom, primeiramente, para mim significa enxergar a sociedade de forma crítica. Para mim significa entender quais são todos os elementos que constituem o nosso eu, né? Teve uma frase que o professor falou esses dias para mim que eu fiquei assim, nossa, é isso. Que é assim, foi ontem no mestrado, falou, as pessoas que não estão satisfeitas com a sociedade fazem sociologia. As pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmo fazem psicologia. E as pessoas que não estão satisfeitas nem com a sociedade, nem consigo mesmo, fazem antropologia. Então, assim, é isso, né? A gente tá ali, tá pensando, né? É uma filosofia, né? Então, para mim, ciência social é pesquisa, é diálogo e é ciência, né? Principalmente é método, né? A gente tem método, a gente tem leitura, né? Referências, hipótese, como qualquer outra ciência, né? Então, é isso. É tudo isso. Antropologia. É...
Olha, para mim, a antropologia, ela é, às vezes, eu não sei, porque ela é muita coisa, assim, e eu fiquei impressionada como, porque, gente, mesmo, a antropologia, ela estuda qualquer coisa, tudo no mundo pode ser um campo para antropologia. E isso, poxa, a antropologia é um método, é uma metodologia, é uma filosofia. Então, a partir da antropologia, você estuda e você enxerga as coisas de um ponto de vista, né? Então, é... Ai, gente, agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas, por exemplo, eu já fiz pesquisa com antropologia da saúde. Né? Ah, a antropologia da saúde faz o quê? Eu trabalhava com crianças que tiveram microcefalia decorrido do Zika, né? Da epidemia do Zika. Mas eu também fiz uma pesquisa sobre saúde mental na minha universidade, num semestre que nós tivemos 15 suicídios, né? Lá na UNB. Então, e foi com antropologia, né? Foi entrevistando, foi trazendo referência teórica, né? Bibliografia da antropologia. Então, a antropologia é um mundo. Você tem antropologia da arte, tem antropologia visual, tem antropologia da saúde, tem antropologia da migração, tem. Então, é isso, assim, a antropologia é uma universo, né, de, sei lá, várias categorias, né, e definições também que a gente usa para classificar, para tentar entender esse mundo louco que a gente vive. Meninas nas ciências. Deixa eu pensar. A primeira coisa, calma, o que eu penso quando você fala isso, né? Isso. Olha, eu penso em algo que está em crescimento, que eu acredito que só está evoluindo. Eu acredito que eu penso em uma coisa, eu penso em uma coisa assim, onde eu me identifico com outras mulheres, né? Então, assim, eu penso num grupo, eu penso numa parceria, eu penso numa construção, assim, penso em trocas que isso pode gerar, penso no nosso poder e numa mudança real, né? Eu acho que o mundo tem que ser das mulheres, né? O mundo tem que ser feminista e, e é isso. E as mulheres na ciência é o primeiro passo. É o primeiro passo. E para encerrar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem de incentivo para essas novas meninas nas ciências. Então, gente, é uma carreira difícil, mas é uma carreira incrível, né? Uma carreira que cada dificuldade também dá gás, né? Dá vontade de ir atrás e de e buscar respostas, né? Para muitos questionamentos que a gente faz. E dar oportunidades, né? A gente estudar, a gente não vê, mas as pessoas que estudam, né? As pessoas que têm uma graduação, que vão para o mundo científico, que fazem pesquisa são poucas, né? E são valorizadas e precisam ser cada vez mais, né? Então, a ciência é algo que está sendo boicotado no nosso país, a gente sabe disso, mas a gente não pode deixar que isso assuste a gente, né? Não pode deixar que isso impeça que a gente também evolua, que a gente também se construa e se desconstrua, né? Então, eu, assim, todo o meu apoio, né? Eu sempre incentivei minhas irmãs, às vezes como irmã mais velha, a gente fica com esse cargo, assim, a gente fica, nossa, será que eu estou sendo um bom exemplo, né? Será que eu estou dando o exemplo para as minhas irmãs, né? E eu acho que sim, né? Eu fiz minha graduação, faria de novo, tenho muito interesse, né? Acho que tem muita coisa interessante para a gente pesquisar, sabe? O mundo é tão grande, né? E a gente é tão inteligente
E os homens não, tô brincando. Mas, assim, a gente tem uma sensibilidade, né, muito grande, assim, eu acho que quando a gente, mulher, entra nesse mundo, a gente fica, nossa, agora eu vou arrasar, agora eu vou fazer com que esse mundo seja meu também, né, a gente fica mais forte, a gente fica mais forte. É um outro olhar também, né? Traz um É, outro olhar. muito, muito importante. Então é isso, pessoal. Obrigada, Júlia, mais uma vez por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência e da sua história com a gente. Ai, obrigada a vocês, gente. Então é isso. Vai dar tempo, vai dar tempo. Logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de seguir aqui o canal, deixar um like nesse vídeo, ir lá no Instagram e ver todas as nossas postagens e acompanhar todo o projeto no geral.